Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, crianças? Baixar aqui, ou melhor, diminuir. Crianças, para você então, que já pegou o seu livro, vou até pegar aqui, ó. Seu livro, nós já estamos no terceiro volume, tá? Volume 3, ok? Livro novo, começar bimestre novo, beleza? Bem, para você que já pegou, tudo ok. Para você que não ainda pegou, ainda não foi na escola, tá? Veja aí como é que você vai fazer para você adquirir logo o seu livro, tá bom? Para que você possa acompanhar as aulas, né, com mais clareza, com mais exatidão. O que a gente vai trabalhar nesse momento agora de nosso terceiro bimestre? Reprodução e vida e seres vivos. Então, nós vamos começar trabalhando reprodução e você já olha para essa figura que está aqui do ladinho, né, que é linda ou figura linda, imagem linda que é de uma mãe, né, uma mulher aí com seu bebê em desenvolvimento dentro aí da sua barriga. E a gente vai falar justamente sobre reprodução. Vamos lá então, meus amores, página 2, tá? Começa na página 2. E aí, crianças, por mais realista que pareça aí essa imagem que você tá vendo, na verdade ela é uma escultura, tá, gente? Então a gente tá vendo aí uma mulher, né, uma idosa com um bebê no colo, que caracteriza o nosso ciclo de vida, que começa com o nascimento e termina, né, com a morte, tá? E aí eu te convido a pensar sobre essa pergunta que eu vou fazer, ok? Quais são as principais etapas do nosso ciclo de vida? Quais serão, né? Quais serão as nossas as etapas, as características? Vamos falar das características que definem um ser vivo, né? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho também. O que aconteceria se de repente não houvesse mais nenhum nascimento na espécie humana? Será que isso seria bom? Claro que não, né? Aí ficaríamos completamente extintos se não tivesse mais aí nenhum nascimento, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. A gente vai falou ainda agora das etapas, né? Das características dos seres vivos. E a gente vai trabalhar aí sobre a reprodução, ok? A gente viu que na imagem do capítulo, né, tem aquela figura que nos retrata realmente com grande exatidão, com grande perfeição, parece até uma foto mesmo, né, das características físicas das pessoas. Então você olhou para aquela foto e conseguiu realmente ver com exatidão, bem nitidez, né, as características físicas. Porém, né, para alguns seres vivos, o aspecto físico ele é muito importante. Porém, existem aquelas características que definem um ser vivo, mas elas não são tão visíveis, elas não são tão evidentes assim. E quais seriam essas características que definem um ser vivo? A gente viu isso lá no 6º ano, né? Então a gente tem o que? Ciclo de vida, né? Lembra que lá no início agora do capítulo eu falei de nascimento e falei de morte, né? Que são as etapas. Ciclo de vida, reprodução, necessidade de energia, reação aos estímulos e organização celular. Então esses 5 pontos, essas 5 características é que vão definir um ser vivo, um indivíduo, ok? Só que hoje, nesse momento, nós vamos trabalhar a reprodução dos seres vivos. E aí, a gente está vendo, né, uma família aí de patinhos, né, o casal de patinhos e os seus filhotinhos, seus patinhos.
para dizer o quê? Que a reprodução ela é essencial para todas as formas de vida. Tem que haver reprodução para que haja os descendentes, a produção dos descendentes, não é verdade? Sem essa reprodução, como é que nós, né, continuaríamos a deixar os descendentes? A gente precisa se reproduzir. E falando em reprodução, nós temos dois tipos de reprodução. Nós temos a assexuada e a sexuada. Nós já vimos isso em alguns outros momentos, tá ok? Vamos falar da reprodução assexuada. Então, na reprodução assexuada, não ocorre, na verdade, ocorre a participação apenas de um indivíduo. Não ocorre dois seres, a mistura genética, do material genético de dois seres. Não, é o contrário. É aquela em que ocorre a participação apenas de um indivíduo. Nesse processo ocorre a formação de indivíduos geneticamente iguais àquele que lhes deu origem, ou seja, vai sair cópia. Esse aqui é o que deu origem e ele vai reproduzir cópias, tá? Então, os outros que vão ser reproduzidos através desse único aqui, eles vão ser todos iguaizinhos a esse outro, ok? Aquele que os originou, beleza? E na reprodução assexuada, tem aí alguns momentos que tem vantagem e outras desvantagens, e a gente vai descobrir. Então, qual seria a desvantagem, né, da reprodução sexuada? Na verdade, meus queridos, como não há essa diversidade genética, né, porque os indivíduos são gerados praticamente idênticos entre si, não tem essa variabilidade genética. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um indivíduo, né, que se reproduz assexuadamente, faz reprodução assexuada e através dele cópias são formadas. Agora imagina que esse indivíduo teve um prejuízo aí na sua vida por conta de uma variação no ambiente, tá ok? Uma variação ambiental prejudicou esse indivíduo, mas ele continua lá. E aí o que vai acontecer quando ele começar a se reproduzir, começar a fazer suas cópias? Todas as cópias que vêm, elas terão o mesmo prejuízo que esse aqui apresentou. Ok? Então, na verdade, essa característica que agora eu estou colocando como um problema, ela vai ser passada para as outras gerações. Por isso, crianças, que a variabilidade genética ela é muito importante, né? Pois pode possibilitar melhores chances de sobrevivência aí no ambiente. Algo que na reprodução assexuada não vai ter. Qual seria, eu coloquei aqui, vantagem e desvantagem. A desvantagem é essa, né? Que se tiver algum problema, essa desvantagem, esse problema vai ser copiada para as próximas gerações. E qual seria a vantagem? A vantagem é o seguinte, é que nesse tipo de reprodução, ela é muito rápida. E ela pode proporcionar um crescimento da população muito rápido num espaço pequeno, num espaço curto de tempo. Ou seja, essa população ela pode ali dobrar, triplicar de tamanho muito mais rápido do que outros seres. Ok? Então, a desvantagem é que qualquer alteração ali no ambiente, algum prejuízo que essa espécie terá, ela vai ser replicada, ela vai ser copiada para as próximas gerações. E a vantagem seria a quantidade, né, a rapidez em que essa reprodução ela se dá aí num período curto de tempo. E quem é que faz, então, a reprodução assexuada? Vamos lá.
ou melhor, não vou nem dizer quem é que faz, eu vou dizer quais são os tipos de reprodução assexuada, tá? Então, nós temos a divisão binária, brotamento, partenogênese e multiplicação vegetativa. Então, a gente tem aí 4 tipos de reprodução assexuada que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá, então, para a divisão simples, tá? Então, essa divisão simples, ela também pode ser chamada de cisparidade, de bipartição ou fissão binária, tá? O que é a divisão simples? Ela ocorre nas bactérias, ela ocorre nos fungos, ela ocorre em alguns fungos, em alguns protozoários. E o que acontece com ela? É que nem como você está vendo aqui no desenho, né? Então, tem a célula mãe e dentro dessa célula mãe, o material genético dela se divide, formando, então, depois, num outro momento, 2 células iguais à inicial. Ok? Então, notem que houve ali uma divisão ao meio, dando origem a 2 células, tá? Iguaizinhas. Aqui, ó. Deixa eu colocar mais forte. Então, eu tenho a célula mãe, ela sofreu aqui, ó, divisão no seu material genético, dando origem a 2 células iguais à primeira, tá ok? E a próxima, brotamento. Em alguns animais, deixa eu colocar para cá. Em alguns animais, a reprodução assexuada ocorre por meio da formação de brotos superficiais que ficam ali no indivíduo, né? Como é o caso das esponjas, de algumas esponjas, hidras e corais. Então, você está vendo aqui a primeira imagem, aquela verde lá do lado, ela é uma hidra, ela é um ser, né, de água doce e ela é capaz de se reproduzir através de brotos, tá ok? E aqui embaixo você está vendo um tipo de levedura, é um tipo de fungo, tá? Esse daqui é o levedo da cerveja e ele também faz brotamento, né, reprodução do tipo brotamento. Um outro tipo de reprodução assexuada é a partenogênese, tá? Bem, crianças, do grego pátenos significa virgem e gênesis, nascimento. Ele é um processo reprodutivo assexuado em que não tem fecundação. Nesse caso, as fêmeas dão origem a um novo indivíduo sem a participação do macho. Ocorre apenas a divisão do gameta feminino não fecundado em um novo indivíduo. Ou seja, meus amores, a fêmea sozinha, ela consegue, então, produzir descendentes. Acontece que dentro do lado dos seus gametas há essa divisão e aí então formar novos seres, novos indivíduos. Ela sozinha, sem nenhum tipo de outro ser com ela, ok? Onde é que acontece essa paternogênese? Geralmente, ó, nas abelhas para formar o zangão. Ela acontece em alguns crustáceos, lagartos, salamandras, peixes e aves. E eu trouxe aqui para vocês vou colocar aqui do ladinho, tá? Uma notícia que aconteceu em 2019, e aí caiu na mídia, caiu na rede, todo mundo ficou assim, empolvorosa, como é que pode? Essa notícia eu tirei lá do G1, né, no portal G1, e diz assim: cobra sucuri fêmea engravida a si mesma e tem filhotes saudáveis. Isso aconteceu em 2019. Então essa cobra, vou contar um pouquinho da história aqui para vocês.
Essa cobra, ela vive num aquário lá nos Estados Unidos e lá nesse aquário onde ela está só tem fêmea. Quando perceberam que ela estava com as características diferentes, né, mais curtinha, os biólogos foram lá para ver o que realmente estava acontecendo e perceberam que ela estava grávida, né, que ela estava ali com os seus filhotes. E então os biólogos começaram a pesquisar lá dentro para ver se de repente não tinha um macho escondido e eles não perceberam. Mas não, gente, todas as coleguinhas que até na notícia se reporta dessa forma, sabe? Que as coleguinhas lá dessa cobra, tudo era menina mesmo e não tinha nenhum macho, tá ok? Então, nesse caso, também aconteceu aí a paternogênese. Mas por que acontece essa paternogênese, gente? Possivelmente acontece porque é como se fosse uma forma da natureza, né, dela aumentar a população de animais em regiões que estão ameaçadas, tá ok? Então, em regiões que estão com ambientes degradados, por conta de queimadas, enfim, sujeitos a vários impactos ambientais, a própria natureza, né, os seres que estão ali, percebendo que por alguma situação, né, vai estar diminuindo ali o número de seres, e aí acontecem situações como a partenogênese, ok? Então, geralmente é uma das explicações aí para esse, né, acontecimento aí dessa reprodução assexuada do tipo partenogênese, ok? E nós temos também a multiplicação vegetativa. Bem, nessa multiplicação vegetativa, a gente vai ver que algumas partes das plantas, elas são capazes de gerar novas plantas. Então, a gente está vendo aqui na folha, né? Ali no finalzinho da folha, a gente consegue ver como se fossem os brotos que surgem, né? Para já desenvolver novas plantas. E no caso ali da batata inglesa, ali no caule dela, a gente está vendo alguns brotos, né, alguns ramozinhos que também pode estar desenvolvendo mais tarde aí a planta toda, né? Então, em algumas partes das plantas é possível também haver, né, essa reprodução, tá ok? Vai reproduzir então a planta toda. Vamos lá. E a gente sai então da reprodução assexuada e entra na reprodução sexuada. Então, qual é a principal diferença entre assexuada e sexuada? A assexuada, como a gente viu ainda agora, ela não precisa de dois seres para acontecer. Logo, os seres, né, vai precisar de apenas um indivíduo, fará cópias dele mesmo, ok? Não tendo troca de material genético. No caso da reprodução sexuada, aí vamos ter que ter dois seres, um macho e uma fêmea, que vão fazer a troca de material genético entre si. Ok? E aí, crianças, aqui na reprodução sexuada, nós vamos encontrar células especiais, que nós chamamos de células reprodutoras ou de gametas. Então, tem o gameta masculino e o gameta feminino. Nessa imagem que você está vendo aí, nós temos as duas, né? Nós temos o espermatozoide, que é esse que está em azul, e o óvulo, que é esse que está meio enlaranjado, ok? Então, nós vamos precisar, né, dos dois gametas, masculino e feminino. E, crianças, quando há a união, olha lá do ladinho, ó, nessa imagem, quando a gente tem a união do gameta masculino com o gameta feminino, tem um nome técnico, um termo técnico para isso. A gente vai dizer que houve ali uma fecundação. Então, o gameta masculino consegue, então,
né, adentrar ali o local do óvulo. E o que vai acontecer ali naquele momento? O material genético, tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino, eles vão se combinar, ok? Então, quando há a união do gameta masculino, vou colocar aqui o exemplo da figura do espermatozoide com o óvulo, nós vamos dizer que houve uma fecundação. E depois que há essa fecundação, que o espermatozoide adentrou aqui, ó, no óvulo, nós vamos dizer então que há a formação, a origem de uma célula ovo ou zigoto. Célula ovo ou zigoto, tá ok? Para que mais tarde vai se desenvolver um novo indivíduo, um bebê, né? No caso, eu vou estar falando aqui do bebê, que vai ser geneticamente diferente dos pais. Como assim, professora? Geneticamente diferente dos pais? Ainda agora a gente falou que os descendentes iam ser cópias dos pais, né? Do pai, né? Do ser que vai originar. Nesse caso aqui, ele vai ser cópia. Ele vai ter 50%, né, das características genéticas da sua mãe e 50% das características genéticas do seu pai, tá ok? Do material genético da sua mãe e do material genético do seu pai, ok? E aí, crianças, ainda falando em fecundação, nesse ponto, nós temos dois tipos de fecundação. Nós temos a fecundação externa e a fecundação interna, que é isso que nós vamos falar agora. Fecundação externa, o que é isso? É um tipo de fecundação onde vai ter o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Eles vão se encontrar? Vão. Só que eles vão se encontrar no ambiente, eles vão se encontrar fora do corpo da fêmea. Por isso que nós chamamos de fecundação externa, é fora do corpo da fêmea, ok? E é interessante, você tá vendo aqui, ó, casal de sapinhos, né? Nesse caso, aqui dos sapinhos, eles estão, o macho está dando um aperto, um abraço apertado, que nós chamamos de amplexo, na fêmea. E esse amplexo, esse abraço forte, né, no momento da reprodução ali, faz com que, quanto mais ele aperte, mais ela libere os óvulos, né, os gametas femininos para fora, para o ambiente. E ele também aproveita para liberar os seus gametas masculinos. E o que acontece então? Olha para a figura do lado, tá ok? Lá no ambiente, naquele ambiente líquido, aquoso, né, líquido, o óvulo vai encontrar o espermatozoide, o gameta masculino, vai encontrar o gameta feminino, vai fecundar e os indivíduos vão estar ali esperando continuando o seu desenvolvimento. É interessante nós falarmos também que olhem lá a quantidade de ovos, de ovinhos, né, aqui dos anfíbios. Por que são muitos? Né? Se você for olhar aí, tem mais de 100, né? Mas eu vou dar um exemplo. É interessante na fecundação externa que a quantidade de ovos que são produzidos, eles sejam em número muito grande. Por quê? Porque na maioria das vezes esses ovos vão ficar depositados ali naquele ambiente sem nenhuma proteção, sem nenhuma ou quase nenhuma ou pouca proteção ali dos seus pais, né? Então, como eles são muitos ovinhos e de repente tem essa proteção escassa ou quase nada, né, de proteção, esses ovos eles ficam muito suscetíveis a qualquer predação. Então, acaba virando alimento de predadores, né? Então, quanto maior for o número de ovos, mais chances vai ter de realmente um indivíduo chegar até a fase adulta, ok? Por quê? Porque na maioria das vezes acaba virando refeição de outro ser, tá? Então seria uma vantagem aí
ter um número bastante elevado de ovos, né, para que pelo menos uma pequena parte consiga sobreviver, né, consiga chegar até ali no final do desenvolvimento, ok? Já a fecundação interna acontece as coisas diferentes, né, gente? A fecundação interna é aquela fecundação que vai acontecer dentro da onde? Do corpo da fêmea. A externa é fora, a interna, o nome já está falando, é dentro, ok? E os ovos, nesse caso, já é diferenciado lá da fecundação externa. Então, os ovos, eles são produzidos em menor quantidade, porque já vai ter ali, além de ter um espaço reduzido para que eles possam realmente se desenvolver dentro da fêmea, mas também porque já há um cuidado parental aí, ok? E essa fecundação interna acontece em que tipo de ser? Nos insetos, nas raias, tubarões, répteis, aves e com a gente aqui os mamíferos, ok? Vamos então para a reprodução sexuada nas plantas. A gente já viu que pode ser as plantas podem ser na assexuada, mas também podem ser nas sexuadas, tá ok? Então ela vai fazer aí esses dois tipos de reprodução, né? E as plantas, elas também produzem gametas e podem se reproduzir na forma sexuada. Então, nas plantas com flores, o que vai acontecer com as plantas com flores, né? Ocorre a produção dos grãos de pólen, que são levados até a parte feminina da flor, onde vai acontecer a fecundação, lá dentro na parte feminina da flor. Então, quando tem essa fecundação, né, vai originar a semente, né, a partir da união do gameta masculino com o gameta feminino, ok? E aí, dentro do seu interior, né, o embrião, dentro do interior da semente, vai estar ali o embrião de uma nova planta. E o que você está vendo aqui do lado, né? É o desenvolvimento de uma nova planta a partir do embrião que está onde? Dentro da semente. Ok, queridos? Ah, tá. Ok. Vamos lá, então, para as atividades. Página 8 do livro didático. Páginas 5 e 6 do livro de atividades, ok? Quando nós vamos corrigir? Na próxima aula, pelo Meet, tá ok? Então, façam que nós vamos corrigir juntos, ok? Meus queridos, muito obrigada. Opa, deixa eu voltar. Muito obrigada pela companhia. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada e que qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me chamar, né, lá pelo nosso grupo de WhatsApp, ok? Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.